Vem cá, você já sentiu que foi ignorado no silêncio até que era tarde demais para consertar? Nem todo relacionamento abusivo começa com violência. Às vezes, ele começa com ausência de escuta. A música tem o poder de nos emocionar, nos transportar para momentos da nossa vida e, às vezes, revelar verdades que nem sempre conseguimos enxergar. Ao longo dos anos, muitas canções eternizaram histórias de amor, de dor e de saudade. Mas e se por trás de algumas dessas letras existissem sinais de algo mais sombrio? Nesta série, em 10 episódios, eu vou analisar versos de músicas conhecidas e mostrar como, muitas vezes, esses versos refletem padrões comuns em relacionamentos abusivos. Eu não estou aqui para criticar essas belas canções, mas para usá-las como um espelho da realidade vivida por muitas pessoas. Com cada análise, eu quero te ajudar a identificar os sinais e a entender que o amor de verdade não machuca, não isola, não controla e nunca exige que você se apague para caber nele. Se alguma dessas histórias ressoar com você ou com alguém que você conhece, saiba que você não está sozinho. A informação é uma das chaves para a libertação. Então, vamos junto nessa? Seja bem-vindo à série A Canção e o Sintoma. Aqui, em 10 episódios, a gente mergulha em letras de músicas que muitas das vezes, sem perceber, expõem dinâmicas de relacionamentos tóxicos. Antes de começarmos, já deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe este vídeo com quem precisa reconhecer os sinais antes que seja tarde. Hoje a gente vai analisar a música Sinais, do grupo Sorriso Maroto, que retrata a dor silenciosa de quem tenta ser visto em um relacionamento e não é. A falta de atenção, diálogo e de escuta pode ser o começo do fim e um dos primeiros sintomas de uma relação desequilibrada. Então agora eu te convido para a gente começar ouvindo o primeiro trecho e entender qual é a mensagem que esta música quer passar. Vamos lá. Ok. Se é para viver um grande amor, sei que é preciso cultivar. Então, a música já começa com um reconhecimento que o amor exige um esforço e cuidado contínuo. Então, é indiscutível. Em relacionamentos abusivos, a falta dessa sensibilidade ou a falsa promessa de cultivar o amor, às vezes ela esconde uma exigência unilateral de esforço, onde apenas um lado precisa cultivar, enquanto o outro apenas cobra. Ou seja, eu tenho este lado onde nesta relação exige que eu cultive a relação, e este lado, que é o lado de quem comete os abusos, só cobra. Então a responsabilidade por dar certo ou não da relação fica deste lado. Única e exclusivamente, unilateralmente deste lado. E este lado fica só com a cobrança. Sei que é preciso cultivar. Aí eu reconheço que existe a necessidade de cultivar. Mas eu não estou dizendo que a necessidade parte de mim. Porque na letra da música, o que a gente entende é que um suposto relacionamento tóxico, disfuncional, foi desfeito e a principal pessoa ou razão disso, razão no sentido físico, a pessoa razão, a pessoa motivo é um abusador e quem está relatando na música a relação. Bom, vamos seguir para o próximo trecho para a gente dar continuidade no entendimento do que a música quer, da mensagem que a música quer nos passar.
Hoje aprendi com o que passou, que cada detalhe faz somar. Tá, existe aí uma consciência tardia. Hoje eu aprendi com o que passou lá atrás, que cada detalhe faz somar. Os detalhes que são ignorados ao longo do tempo, ele acumula as consequências. Então, em relações tóxicas, o desprezo repetido pelos sentimentos do parceiro é um dos sinais mais comuns do abuso emocional. Ou seja, o meu parceiro ou parceira está ali demonstrando sentimentos, demonstrando a garra, a força de vontade e a motivação de manter esta relação viva. Mas eu estou ali ignorando, matando, pisando, como falta de reconhecimento desta condição da outra parte, que é de fazer o quê? Cultivar. Então eu fico só na crítica, como se fosse um saco de pancada, o que é muito triste, não é? Como que uma pessoa aguenta viver numa relação desta maneira por muito tempo? Se bem que eu convivi com uma pessoa assim por quase 6 anos. Bom, então vamos para o próximo trecho para a gente continuar aí e entender como é que funciona esta relação dentro desta música, na mensagem da música. Vamos para o próximo trecho então. Fui desatento, meu amor. Quem ama tem que reparar. Aí existe um reconhecimento de que dar atenção é um ponto positivo. Esse reconhecimento da desatenção, que não foi suficiente para manter esta relação, ótimo. Também sabe reconhecer que teve culpa no cartório. Mas, em relações abusivas, é comum que quem sofre se sente invisível. Então, a pessoa que doou, que tentou e tudo, ela fica ali sentindo que ela está lutando para ser vista. Oi, me note, repare em mim. E, ao mesmo tempo que isso acontece, que ela está lutando para ter um reconhecimento, ela é negligenciada. Então, aqui a gente tem o primeiro sintoma do que pode se tornar um relacionamento um relacionamento que não é saudável, um relacionamento disfuncional, que é a negligência afetiva. A negligência afetiva, ela é um indicativo muito evidente de que o outro não se importa com você. E se o outro não se importa com você, você está vivendo um relacionamento sozinha. O outro não está vivendo um relacionamento com você. Então, a negligência afetiva vai fazer deste relacionamento adoecedor. O que isso significa? Significa que quanto mais tempo você se manter dentro desta relação sendo a empata, ou seja, recebendo ali as críticas e tentando nadar contra a maré para manter esse relacionamento vivo, você vai adoecendo. Você vai adoecendo emocionalmente. Seu físico começa a mostrar isso. As pessoas vão começar a ver e vão dizer: nossa, como você está diferente. E é sempre uma surpresa negativa. A visão das pessoas com relação a você nossa, a surpresa é: nossa, como você está diferente. Mas não é pelo lado positivo, é pelo lado negativo. A olheira, a raiz do cabelo, as roupas, o shape, o formato do corpo, tudo isso muda. O seu sorriso, a sua luz, o seu brilho, tudo isso, fica lá para trás. Porque esta negligência,
ela não é apenas o silêncio ou a ausência física. Ou seja, não é porque o outro se cala ou não está presente. Ela é a recusa em ver o outro, em perceber as mudanças, sabe? Em se importar com o que está acontecendo dentro daquela pessoa. Então, eu aqui não me importo com esta pessoa que está aqui. Eu me recuso a ver as mudanças dela. Eu me recuso a ver os progressos dela. Eu me recuso a ver qualquer coisa. Eu não me importo com ela. Esta recusa prolongada, ela pode se tornar um tipo de violência invisível. É uma violência. Por quê? Porque eu ataco, sem levantar uma arma, os sentimentos da outra pessoa. Eu ignoro. Então, o que acontece? Você acaba matando, aniquilando a outra pessoa. Porque ela deixa de existir por conta própria. Ela passa a existir acoplada em um outro. Ela passa a ser uma erva daninha. Então, é como se ela fosse uma concha grudada ali numa pedra. Então, tudo depende deste aqui. Tudo que for fazer vai depender deste aqui. Aonde ir, o que vestir, o que comer, quando comer. Pensa que triste. Vamos ver o próximo trecho da música então e entender o que a mensagem que ela quer nos trazer. Ver em você o que mudou e se é preciso eu mudar. Bom, a mudança, ela é saudável quando ela é consciente e mútua, né? Parte dos dois lados. Mas essas dinâmicas tóxicas, por exemplo, o pedido de mudança é frequente e unilateral. E ele é usado como um instrumento de manipulação, porque o parceiro, ele obriga você a se adaptar completamente para agradar ele. Ah, eu tenho uma rotina, então você sai do seu emprego, porque senão a gente não vai mais se ver, porque fica complicado no seu trabalho. Ah, é porque eu não gosto de mulher que usa esse tipo de roupa. Ah, é porque seu cabelo tá assim, assado, chama muita atenção. Ah, porque eu não gosto dessa cor de esmalte, porque isso chama atenção, isso não é a cor de esmalte que a mulher tem que usar. Você percebe que ao pouco a pouco ele vai te moldando para que você se adapte ao jeito que ele define que você tem que ser. E aos poucos, você, sem perceber, vai se deixando levar. Começou a perceber esse tipo de situação? Dá um basta. Freia. Não vá adiante. Comece a analisar se daqui para frente realmente vai valer a pena. Compreende? Não se entregue assim tão fácil. Não vá acreditando que as pessoas podam os outros por amor. Isso não existe. Amor não é desta maneira. O amor, ele soma, o amor, ele agrega, o amor, ele doa. Ele não tira, ele não cobra, ele não machuca. Vamos ver então o próximo trecho da música e continuar aí compreendendo como é que funcionou a dinâmica dessa relação que, ao que parece, foi problemática. Mas ela, no caso, na descrição da música, ela tomou uma atitude. Aí, ouvir seu silêncio de mulher, ver os sinais que você dá. Silêncios e pequenos sinais, eles são muitas vezes gritos abafados em relações abusivas. Então, quando o diálogo ele se torna impossível, ou seja, eu não consigo ter diálogo com ele, e o medo de se expressar, ele fica ali latente, qualquer coisa, eu não posso falar isso ou aquilo, porque se eu falar, ele já, não sei o quê. Então, o silêncio ele vira a única linguagem possível. Então, qualquer coisa que ele faça, qualquer
ato que ele cometa, eu vou ficar em silêncio e vou me calar, vou guardar isso tudo para dentro de mim, porque se eu falo algo, me expresso em algum momento de alguma maneira que ele não gosta, as coisas vão ficar pior. Então, quantas vezes mulheres e até mesmo homens falam sem dizer uma palavra? Falam no sentido de o corpo fala, entende? É como eu disse, a postura muda. Aí, o que acontece? A ausência emocional grita. Então, as pessoas começam a ver, você se torna uma escrava ou um escravo do outro. A postura corporal, ela começa a ficar mais retraída. Por quê? Porque você começa a se fechar interiormente. Então você caminha, você já não olha mais para os lados, você já não vê graça nas coisas, você já não vê cores, parece que tudo passa a ficar cinza. E o parceiro, o que acontece com ele? Ele vive voltado apenas para ele mesmo. Ele não enxerga mais ninguém. É como se a sua dor não tivesse espaço na relação. O que você sente não me importa. Não temos espaço para isso dentro dessa relação. Essa relação, ela existe. Eu sou o pilar dela. Dentro de uma relação tóxica, abusiva, entenda como quiser, a relação ela funciona da seguinte maneira. Eu sou o abusador. Então, o que é meu e o que é seu é meu. Entendeu como funciona a dinâmica? Vamos pro próximo. Aí, olha só que interessante a análise destes detalhes que o corpo fala. O corpo começa a demonstrar. Discretamente bate o pé. Mexe os cabelos sem parar. Olha que interessante ele percebeu os gestos de mudança no comportamento dela. Esses gestos sutis, eles mostram um processo ali de ansiedade e desconforto. Ela está ali desconfortável com esta relação. Essas emoções, elas estão ali causando uma demonstração física do processo emocional que ela está passando. Porém, não são transmitidos pela boca, por palavras, e sim pela linguagem corporal. Estas emoções, elas estão ali presentes muitas em vítimas de abuso emocional. Porque a maioria delas se cala. Então, estes são movimentos inconscientes, mas eles revelam ali um peso da dor comprimida. O peso daquela dor que se reprime, que não pode ser exposta. Porque pode ser pelo fato de ela estar se sentindo culpada, porque muitas das vezes é o que acontece, ele faz com que ela se sinta culpada por absolutamente tudo. E também pelo fato de ele impor a ela que ela é responsável por tudo que der errado na relação. Então ela, para que a relação continue dando certo, o que é uma falsa impressão, porque essa relação já deu errado há muito tempo, mas o fim da relação significa a relação não dar certo. Ah, mas a gente está há 15 anos juntos, vamos jogar tudo pro ar, 15 anos de convivência. Você chorando 15 anos? Por favor. Ainda não está inscrito no canal? Luiz Sansão não vai continuar enquanto você não se inscrever. Faça isso agora mesmo. E o sino das notificações, já ativou? Ah, muito bem. Então agora podemos continuar. Vamos para o próximo trecho.
Aí. Pintou as unhas de café. Vive olhando pro nada. Entra de novo na dinâmica do quê? Das mudanças sutis de aparência. O olhar perdido pro vazio são sinais de depressão e a desconexão emocional. Então, em relações tóxicas, isso é comum, que a empata ela perca o brilho e o entusiasmo pela vida. Pinta as unhas de café, chama atenção. Fica olhando para o nada, para o vazio, sem a perspectiva de uma melhora, de uma evolução, de qualquer situação que diga uma corda sendo jogada no fundo do poço para me resgatar. Não há. Não é triste isso? A pessoa às vezes está convivendo nesta relação por 30 anos, acreditando que não, mas essa semana ele vai mudar. Minha Nossa Senhora, vocês estão há 30 anos, você está há 30 anos chorando e simplesmente depois de uma semana, depois de 30 anos, uma semana ele decide mudar. Depois de 30 anos, você ainda acreditando na esperança de que ele vai mudar. Muito triste isso. Vamos ver o próximo trecho? Vamos ver o que nos reserva essa história. Tá. Perdão, amor, se levei tempo demais. Deixei uma porção de coisas para trás. Bom, o pedido de perdão demonstra arrependimento. Ok. Mas, em relações abusivas, é comum que as desculpas elas venham após repetidas negligências. Não tem mudança real aí. Então, quantas vezes a pessoa, vendo que tem algo ali desmoronando, ela vem e fala assim, ai, me desculpa, eu estava num momento assim, tal, isso que aquilo, dá um beijo, e aí a coitada, simplesmente, o coração amolece. A dor da pessoa negligenciada, muitas vezes, ela é ignorada até que ela decide partir, sabe? Sabe quando a pessoa ela toma uma decisão e ele percebe, eu acho que eu fui longe demais, eu não podia ter ido com tanta intensidade, ela decidiu que ela vai cair fora. Aí o que ele vem e faz? Ele sequestra ela de novo. O emocional. Pede desculpa, beija, aí vem o quê? Aí vem lá no começo de uma relação do ciclo, que é o love bomb. Aí ela desiste de ir embora. Não, ele mudou. Não, esses últimos 10 anos ele foi um horror, mas agora, depois de 10 anos, eu esperei 10 anos para ver ele mudar. Aí a primeira semana é uma maravilha, é o melhor marido do mundo. Aí no 11º dia, tudo de novo. E aí ela já se arrepende, mas aí ela também já não tem mais forças para seguir adiante, porque as forças que ela juntou, levou tempo para ela juntar todas essas forças para poder, cair fora. Aí ela juntou essas forças, aí ele vem, desarmou ela, pronto, ela já perdeu tudo. Aí lá vem ele, enche o saco dela de novo, vai saber quanto tempo mais ela vai precisar para juntar mais forças para poder definitivamente, Vamos ver o próximo trecho. Errei em só olhar para mim. Meu bem, nunca te vi assim. O reconhecimento do egoísmo é importante. Mas, em relacionamentos tóxicos, o olhar voltado apenas para si mesmo é uma regra. Isso acontece da parte do abusador em 100% dos casos.
E ver o outro assim, machucado, esgotado, humilhado, maltratado, pode chegar tarde demais, porque é quando ela ou ele tomou coragem e pode ser que dentro dessa coragem existe o apoio familiar, o incentivo de amigos, o apoio de alguma instituição não governamental que ofereça o acolhimento. Em alguma situação como esta, quando ela toma a decisão de cair fora, é porque todos os limites já foram esgotados. Que é o que aparentemente a música conta, não é? Vamos ver o próximo trecho, o que a gente consegue decifrar desta relação. Nem só de amor se vive uma relação. Cada detalhe que perdi foi um grão. Ok. Relacionamentos saudáveis, eles exigem respeito. Exigem comunicação e exigem cuidado também. Então, amor isolado, sem ações concretas de valorização, por exemplo, não sustenta a relação. Cada grão que ele cita neste verso, cada grão perdido, representa pequenas mágoas que se foram acumulando ali, das pisadas de bola que ele deu. Quantas pisadas de bola ele teve que dar para ela chegar definitivamente a tomar a decisão de vou embora, não dá mais, para mim já deu, acabou. É uma situação bem complicada, porque para ela ter saído, ele pisou muito na bola. Para ela ter abandonado essa relação, ele pisou muito na bola. Vamos ver como que é o próximo trecho. Aí, e quantos grãos deixei cair? Será que já chegou ao fim? Então vamos lá. Este acúmulo dos grãos, que são as pequenas negligências que muitas vezes resultam no fim da relação, em contextos abusivos, a percepção do parceiro tóxico, deste aqui, sobre os próprios erros dele, geralmente surge apenas quando ele percebe que pode perder o controle. Porém, alguns exageram tanto que eles não têm a noção de que eles estão perdendo. Porque eles vão ali, pá, na coragem. Até que, quando eles percebem que estão perdendo, é porque eles já passaram muito dos limites. Aí, pode ser tarde demais. Então, neste trecho da música, ele assume, e quantos grãos eu deixei cair? Olha só, quantas pisadas de bola eu dei. E aí ele ainda questiona, será que já chegou ao fim? Bom, depois de ter pisado tanto na bola, será que eu ainda tenho uma oportunidade? Será que ela ainda me dá uma oportunidade? Será que eu ainda tenho alguma chance com ela? Vamos ver o próximo trecho. Pior de tudo é perceber que você vinha dando sinais e eu não vi. Bom, isso é uma confissão muito poderosa, porque quem sofre em uma relação abusiva dá sinais o tempo inteiro. A pessoa mostra ali, e isto é perceptível por todo mundo que a cerca, até a pessoa que compra pão na padaria. Até a pessoa, o jornaleiro da banca de jornal vai perceber isso. Então, muitas vezes,
esses sinais eles são ignorados ou minimizados até que são tarde demais. Aí é importante haver o reconhecimento desses sinais. Ele é essencial para quebrar o ciclo da negligência e do abuso. Reconhecer que existe ali, dentro desta relação, uma toxicidade, um abuso, e ele deve ser interrompido. Mas, se a pessoa que estiver sendo abusada não tomar a iniciativa e tomar as providências cabíveis para que estes abusos cessem, eles vão sempre continuar. O abusador, ele não muda. Ele não vai deixar de ser o que é. Simples assim. Bom, contudo, nesta música, a gente consegue ver a representação da negligência afetiva, né? Porém, ele retrata um arrependimento aí. É um terreno fértil para o surgimento de dinâmicas abusivas. Por quê? Ele retrata um arrependimento, mas em momento nenhum o arrependimento é pelas coisas que ele fez. Ele deixa claro que será que foi por isso? Mas o arrependimento dele é de ter ficado sem você. Porque estar sem você não me permite ter alguém com quem eu possa manipular. Então eu não me arrependo do que eu fiz. Eu me arrependo de não ter mais você. Porque agora não tenho alguém com quem eu possa manipular e abusar. Deu para entender qual que é o ponto? Do tipo quando um serial killer, ele não se arrepende do crime que ele fez. Ele não se arrepende de ter acabado com alguém. O arrependimento dele é de ter sido descoberto, de não ter feito tão bem feito ao ponto de ter sido descoberto e preso. Mas não arrependido do que fez. Do crime em si. E sim de não ter feito todas as precauções ao ponto de não ter de evitar ser descoberto. A ausência da escuta e também da atenção vai corroendo a relação. E ela vai correndo de maneira silenciosa. O amor, o sentimento do amor, para ele existir de verdade, ele precisa estar presente. Ele precisa de presença. Ele precisa de cuidado diário. Não é de apenas de palavras. Fala bonitas palavras, mas age... Não. Se você se sente de maneira que precisa gritar para ser visto, talvez seja a hora de repensar aonde você está investindo o seu afeto. Bom, se essa análise fez sentido para você, então curte, compartilha e se inscreva no canal para acompanhar todos os episódios da série A Canção e o Sintoma. E para fortalecer mais sua caminhada de autoconhecimento, clique aqui embaixo e deixe o seguinte comentário: eu escuto meus sinais. Eu vou adorar ler os seus comentários. Obrigado por ter acompanhado até aqui e te vejo no próximo episódio. E nos próximos episódios, ela tá sempre lutando para ser vista. É a própria recusa de ver o outro. E um dos primeiros sintomas de uma relação desequilibrada. As decisões que nós tomamos vão refletir no nosso futuro. A falta de atenção,
de diálogo e de escuta pode ser o começo do fim. Nem todo relacionamento abusivo começa com violência.